Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Bom, e seguindo a informação que eu havia trago ontem, o atacante Mantuan de fato foi vendido pelo Corinthians, ou melhor, foi comprado pelo Zenit e não retorna mais ao Parque São Jorge em 2023. Pois é, fiel, infelizmente o próprio presidente do Zenit confirmou esse acordo, disse que ele continua sendo jogador do Zenit e no final das contas só confirmaram aquilo que a gente já sabia há muito tempo, já que depois que foi divulgado que o Corinthians também teria cedido metade do Mantuan para ficar com o Yuri, eu acho que 99% da torcida já sabia que pra cá ele não voltaria mais. E na boa, né, fiel, vamos concordar aí que essa passagem dele pelo Zenit nem foi lá essas coisas, né? Ele fez aí 29 jogos no total, mas se eu não me engano foram apenas 8 como titular, e isso no começo da temporada, além de 6 gols e 4 assistências. Então, no geral, eu imagino que se não fosse essa parada aí do Yuri, os russos pensariam um pouquinho melhor se eles iam pagar 10 milhões por ele ou não. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? No final das contas, só fico triste mesmo por ele ter saído por míseros 4 milhões de euros, porque com certeza daria pra fazer muito, mas muito mais se ele tivesse ficado aqui e a gente tivesse ainda a porcentagem completa dele. Agora, triste porque o Mantuan não vai voltar, aí já é o fim da picada, né? Pô, eu entendo que a impressão que ele deixou por aqui quando saiu pra lá foi a melhor possível, né? O cara saiu daqui artilheiro do time, jogando muito, bons jogos como aquele contra o Boca, né? Jogando até de lateral, mas cara, atacante pro atacante, eu sou muito mais dos que a gente já tem aqui, tá? Ele voltando ou não sei se faria tanta diferença assim, porque hoje a gente, além de ter muitas opções, também tem alguns nomes bem interessantes na ponta que ele jogava, né? No caso da ponta direita. Então, de todo jeito, só desejo aí felicidades pro nosso menino do terrão, que possa brilhar nesse time de M, porque na boa também, né? Quem é o Zenit hoje em dia? Olha pra onde as nossas promessas estão indo, pra um time que nem Champions joga mais. Mas fazer o que, né? A escolha não é nossa. Bom, toda ação tem uma reação, isso já era até esperado, mas agora é lidar aí com essa leve frustração. O Corinthians vai mandar apenas um jogo com portões fechados, de acordo com o STJD, como punição pelos atos cometidos pela torcida no último jogo contra o São Paulo. O clube, né, até pode entrar com um recurso, ainda cabe esse recurso pro time, mas assim, eu acho que seria até pior, né? Ficaria parecendo que o Corinthians estaria recorrendo por algo que eles acham estar certo. Mas no final das contas, sim, né, falar a verdade aqui, o Corinthians sabe que não vale a pena recorrer porque vai perder de todo jeito. E outra, o Corinthians não só foi punido por causa desse ato, como também o presidente Lula sancionou aí uma nova lei geral do esporte, onde qualquer prática discriminatória, cometida aí principalmente pela torcida, faça um clube ser punido com uma multa de 500 a 5 milhões de reais. Além do que, a torcida organizada que praticar a violência, discriminação ou invadir o campo pode ser banida dos estádios por até 5 anos. Ou seja, cenas como aquela que a gente sempre viu nos estádios, né, participou, sempre achou uma maravilha, agora tem tudo pra não acontecer mais, porque imagino que ninguém vai querer ver o seu time pagando esse pato todo. Pô, 2 milhões de reais por uma brincadeirinha ali na hora? Acho que fica caro demais, né? Enfim, concordo em partes aí com essa nova lei, outras não, mas fato é, né? Aos poucos vão acabando com a graça do futebol. Já pensou? Daqui uns dias você vai ofender o adversário chamando ele de ruim, sei lá, e aí também vai ser considerado um crime, vai ser punido por isso. Enfim. Bom, e depois de terem ido até o CT, cobrarem os jogadores pessoalmente, um deles até deixou um recado pro Yuri Alberto, né, dizendo que ele é um atacante de podcast, e eu confesso que eu não entendi isso, mas nessa semana aí, nessa quarta-feira, alguns torcedores de organizadas compareceram no Parque São Jorge na madrugada e deixaram aí as suas mensagens pro presidente do Ilho e pro gerente de futebol Alessandro, como por exemplo, diretoria imunda, Alessandro Cezão, do Ilho marionete do Andrés e coisas do tipo. Tudo isso para não deixar ninguém passar em branco nesses protestos, porque uma coisa que a Gaviões foi muito cobrada nessa ida ao CT é que eles xingaram o elenco, cobraram do goleiro ao atacante, mas não falaram nada da diretoria. Então tá todo mundo sendo cobrado nessa bagunça, porque o culpado não é só o fulano ou o ciclano. Não adianta falar que a culpa é só do Duílio se o Yuri Alberto também não sabe dar 2 passos sem tropeçar, ou dizer que a culpa é só dos jogadores se só nesse ano a gente já teve 3 ou 4 treinadores diferentes. Então todo mundo tem culpa nisso, uns mais, outros menos, mas todo mundo ali merece ser cobrado e que se ponha no seu lugar, porque o Corinthians não é qualquer timinho, que os caras fazem o que quer e fica por isso, certo? Bom, e no ano passado, fiel, além do Maicon, eu acho que vocês até se lembram disso, muito se cogitou do Corinthians também trazer o meia Pedrinho para compor aquele meio campo e jogar ali pelo lado direito, que era uma posição um tanto quanto carente na época. E bem, até poderia ter acontecido mesmo, realmente era uma negociação que estava em curso, tinha tudo para acontecer se não fosse uma pessoa, Vitor Pereira. Pois é, fiel, segundo o Will Dantas, que numa conversa ali com o Benja, né, não sei que programa era, mas numa conversa com o Benja, disse que a ideia do Pedrinho, na época que tava ali aquela guerra com o
Ucrânia, né, ele querendo voltar pra cá, disse que queria vir apenas para o Corinthians. E a ideia dele era voltar para o Brasil e jogar no Corinthians. E que o Duílio também chegou até a conversar com o Will para tentar fechar esse acordo. Mas quando foram pedir ali o aval pro português, que inclusive tinha acabado de chegar, não tinha aí nem 2 meses de Corinthians, acabou barrando, né, vetando essa contratação, e o Pedrinho acabou indo parar no Galo. E não só isso, mas o Dantas ainda conta que o Duílio chegou a pedir para ele para não espalhar para a imprensa, né, ou para quem perguntasse o motivo do Pedrinho não ter vindo, porque o Duílio achava que isso ia pegar muito mal pro Vitor Pereira, que tinha acabado de chegar, porque, né, a nossa torcida ainda tinha, assim, não todos, claro, mas uma parte da torcida tinha, sim, uma vontade de ver o Pedrinho novamente com a nossa camisa. Então, o Duílio foi realmente bem ligeiro nessa, soube meter o louco para não pegar mal nem pra gente nem pra eles. E olha só, hein, não só Pedrinho, mas o Dantas também conta que Davi Luiz também foi barrado pelo português. Era mais uma contratação que o Corinthians queria fazer, no caso o Duílio, mas o Vitor Pereira olhou pra ele e falou: aqui tu não vem jogar, amigo. E realmente não veio. Então, mesmo sem querer, o português acabou livrando a gente de 2 bombas que uma hora iriam explodir no nosso colo. O Pedrinho, que não tá jogando nada no Galo, e o Davi Luiz, que tá sendo chutado do Flamengo. Pelo menos isso, né? Continua sendo um baita de um cesão? Continua. Mas nisso, eu confesso que ele acertou, mesmo querendo o Pedrinho e o Davi Luiz na época. Parabéns aí, ô Pereirão. Bom, e o Corinthians que tá no mercado aí, mas não faz a menor ideia de quem está procurando. Pois é, fiel, o Corinthians está completamente alheio nesse mar de opções e por causa disso, segundo Samir Carvalho, teria pedido ajuda dos empresários André Curi e Juliano Bertolucci, os quais a diretoria deve só um pouquinho de dinheiro para indicarem jogadores pra gente poder comprar. É isso. É como você chegar numa loja de doces e ao invés de você estudar qual é o melhor, qual vale mais a pena, qual é o melhor custo-benefício, você só pergunta pro dono o que ele tem de melhor e espera a magia acontecer. E quer dizer que ele vai escolher o melhor doce pra você? Talvez não, né? Talvez seja o melhor doce pra ele, talvez seja o melhor doce pra outra pessoa, mas não pra você. Então é mais ou menos isso. E fiel, não que isso seja ruim. Você pedir ajuda para um empresário não é uma coisa assim, nossa, tenebrosa, o que é isso que a diretoria está fazendo? Mas pô, não é como se você não tivesse um Cifute no clube, que faz um trabalho extremamente parecido e pior, não cobram nada a mais por isso. Você não precisa vender a sua alma para eles se eles acharem algum tesouro. Já o empresário não, sempre vai querer sair ganhando de algum jeito e nem sempre vai indicar a melhor contratação pra gente, mas talvez pra ele. Enfim, é uma roleta russa, né? Mas eu acho melhor a gente ver primeiro antes de criticar, porque vai que, né? Vai que o André Curi tá num dia bom, tá de bom humor e não acha o nosso Salvador dando bobeirinha na Europa. Mas fato é que isso é muito humilhante, né, fiel? Se pedir ajuda pra empresário, os quais o Corinthians ainda deve um dinheirão, rapaz, tu não tem o que fazer não, Duílio. Tu não tem o melhor gerente de futebol do teu lado, o Alessandro, e o Cifute, tá aí pra quê? Só pra analisar os jogos? Ô, meu amigão, vamos se ajudar, né? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians!